Olá, meus amores, eu sou Carla Viola, uma psicanalista, e hoje no nosso bate-papo nós vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades que a vida nos coloca e como a gente pode agir diante dessas dificuldades com mais resiliência, menos controle, sabendo que a vida está sempre nos possibilitando diversas experiências e que se a gente aprender a enxergar quais são esses sinais, fica muito mais fácil a gente lidar com esses conflitos sem que fique muito pesado, né? Porque o grande problema da humanidade é que todo mundo quer uma resposta esclarecedora para tudo que está acontecendo. E nem sempre, gente, nós temos essas respostas. O importante não é a pergunta que a gente faz naquilo que está acontecendo, mas é como nós podemos enxergar essa situação e como nós podemos aprender a agir diante dessas experiências novas que às vezes nos coloca assim num xeque-mate, né? Numa situação de que a gente não sabe como agir, como nós podemos elaborar esses momentos que às vezes nos colocam em calça justa, sem saber como atuar. Quando eu digo que nós, seres humanos, gostamos de ter respostas para tudo, é que tem vezes, gente, que existem experiências na nossa vida, principalmente quando vem doenças, né, de parentes, de pessoas que a gente ama, e a gente fica se questionando, mas por que isso está acontecendo? Quando a gente fica focando muito em um problema, esse problema ele vai gerando uma angústia interna dentro da gente. Primeiro que a gente se sente incapaz de resolvê-lo, né? Não está no nosso controle poder ajudar ou resolver essa situação. A questão é que a pergunta nem sempre é o melhor caminho para a gente encontrar o que a gente precisa. O poder, na realidade, está na observação, para que a gente possa entender essas respostas, respostas que fazem sentido no nosso dia a dia. Quando você fica perguntando, mas por quê? Mas por que isso acontece? Não estou entendendo por que isso está acontecendo na minha vida. Tudo isso vai te gerar angústia. Porque às vezes a vida não vai te dar essa resposta imediata, ela vai te dar essa resposta a longo prazo. E quando você observa e aceita, e está atento, fazendo o seu melhor, simplesmente vivenciando aquela situação, mesmo sendo uma situação de angústia, mas você está ali, às vezes do lado da pessoa que precisa desse apoio, dessa compreensão, sem mostrar revolta, sem mostrar que está difícil, né? Mas simplesmente sentindo que você está ao lado dessa pessoa, compreendendo junto com ela, acolhendo essa situação. Tudo isso, gente, vai ficar mais leve. O questionamento faz com que você fique em uma posição pesada e de não aceitação. Quando a gente mostra que a gente não está de acordo com aquilo que está acontecendo, a vida só traz dificuldade. A não aceitação é uma resistência, é um não concordar com aquilo que a vida nos mostra. E quando você fica nesse lugar, com certeza tudo será ampliado. Então lembre-se, gente, nem tudo tem uma explicação na vida. Às vezes, a única coisa que nós precisamos é sentir, acolher, amar, é buscar às vezes um posicionamento mais assertivo, mais saudável, para que não fique tão pesado essa situação. Às vezes só o amor, o acolhimento, a aceitação é o suficiente naquele momento. Nós temos que entender que na vida não existe acaso. Nós temos que olhar para a nossa realidade e encarar aquilo que nós precisamos vivenciar, sem resistência, sem raiva. Simplesmente aceitar, seguir em frente, fazer o nosso melhor naquele momento, é viver cada momento sendo a sua melhor versão. Né? Às vezes as pessoas falam, mas que é viver ser a sua melhor versão? Gente, viver sendo a nossa melhor versão é a gente fazer com amor, com aceitação.
É você respeitar aquele movimento sem ficar indignado, sem ficar lamentando, reclamando, porque reclamação é tomar veneno em conta gota, piora a situação. Se você resistir àquilo que você está vivendo, a sua vida vai virar um caos, vai virar um inferno. Porque, em primeiro lugar, nós não temos o controle de nada, nem situação, nem das coisas, nem das pessoas, né? Então, o que a gente tem que aprender é simplesmente agir da melhor forma, fazer o nosso melhor para que aquilo se torne mais leve. Nós temos que aprender a escolher a melhor forma de lidar com uma situação de uma forma leve, com resiliência, sem ficar criando muito tumulto, muita resistência. É compartilhar as experiências com as pessoas, podendo ajudar e não atrapalhar. As pessoas gostam muito de se vitimizar, né? De ficar mostrando seu sofrimento. Ai, mas é porque é difícil. Ah, porque não é fácil. Ah, porque é isso. Sempre buscando justificativa, explicação para aquilo que ela está vivendo. Parece que ela quer mostrar mais que ela está no sofrimento do que a outra pessoa que está passando por aquela dificuldade. Geralmente aqueles que ajudam, eles lamentam mais do que aquelas pessoas que estão realmente vivenciando na íntegra uma doença ou um problema ou algo que fez com que ela tivesse que parar, né? Parar e cuidar simplesmente de uma situação que impossibilita ela de seguir adiante. Tudo que acontece na nossa vida tem um objetivo, mas nem sempre a gente tem a clareza de poder explicar ou de entender aquilo que nós estamos passando, né? Tem sempre uma lição por trás de aprendizagem. Agora o que a gente tem que entender, aquilo que nós estamos vivendo agora não é determinante, não é isso que vai determinar o seu futuro. O que vai determinar o seu futuro é a forma que você está reagindo a essa situação. É isso que irá determinar como será o seu futuro. Eu vou te dar um exemplo para você ficar claro. Vamos supor que você está passando por um momento, ou no trabalho, ou numa relação, que você se sentiu traída. Existem várias formas de traição, gente. E nesse momento que você percebeu que você foi traída, você se sente enganada, você fica indignada, né? Você fica revoltada, você se sente propriamente a vítima. Em vez de você olhar para essa situação e se sentir a vítima, eu vou te dar uma dica. Geralmente as pessoas elas vão buscar logo um culpado, né? Ah, porque ele fez isso comigo, ou ela fez isso comigo, isso é injusto, porque eu fui boa, porque eu fui sempre buscando justificativa e explicação para a situação que está vivenciando. Então, em vez de você ficar nesse lugarzinho da injustiçada ou do injustiçado, observe o que está acontecendo na sua vida. Observa, bom, se eu me sentir traído, vamos supor que no emprego você deu um crédito de confiança para uma pessoa e essa pessoa foi lá e fez algo que você não esperava, né? Ela passou por cima de você. Aí você tem que observar o seguinte: bom, eu dei um crédito para essa pessoa, mas eu fiquei atento a tudo que estava acontecendo, eu simplesmente deleguei a função, deixei tudo para a pessoa, não prestei atenção no que estava acontecendo, eu não acompanhei a situação. Bom, então você vai ter que começar a prestar atenção no contexto para entender aquilo que, se foi um erro da sua parte, que, como se diz, você entregou tudo para a pessoa fazer e não acompanhou, né? Porque tem uma frase que meu pai sempre me dizia quando era jovem: quem quer faz, quem não quer manda. Então essa frase para mim é sempre um ditado, porque se eu quero a ajuda de uma pessoa, eu preciso de acompanhar essa pessoa naquilo que ela está fazendo para ver se realmente vai sair do jeito que eu quero. Agora, se eu delego para essa pessoa e se eu não sou clara como eu quero essa situação, como que isso deve proceder, né? E me coloca à disposição para qualquer coisa que saia daquele caminho, para que me alerte, para que eu possa acompanhar. Eu simplesmente delego e deixo a pessoa fazer do jeito dela. Ela vai fazer do jeito dela, é óbvio que o jeito dela não é o seu jeito. Então, não tem como reclamar. Se a gente não acompanha,
deixa para o outro fazer do jeito dele, ele vai fazer do jeito dele. E aí depois não adianta ficar com justificativa, explicação, sabe? Criar expectativa, não adianta. Nós temos que entender que tudo na vida tem que ter o nosso acompanhamento. A mesma situação numa relação. Bom, você está num relacionamento. Aí simplesmente você acha que aquele relacionamento está estável, então você não precisa de muito esforço, como se diz, não precisa de manutenção. Né? Você simplesmente vai vivendo o dia a dia, trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, não dá atenção, não tem uma hora de intimidade, não tem uma hora que vocês dedicam para o casal. O que vai acontecer é que amanhã uma dessas pessoas vai cansar e vai começar a focar em outra coisa, vai começar a focar em outras pessoas, vai ficar mais atento a situações que vai gerar um conforto para essa pessoa, ela vai se sentir mais estável. Então o que a gente tem que entender, gente, aquilo que a gente não tem um olhar de cuidado, a tendência é fazer com que as coisas saiam do caminho desejado. A primeira coisa que a gente precisa avaliar quando está acontecendo algo da nossa vida é observar o contexto da situação. Né? O quanto de atenção eu estou dedicando para essa relação, para esse trabalho. Né? Você está sempre presente nas decisões, você está acompanhando, você nutre essa relação, ou simplesmente você deixa que o outro tome a decisão, você fica ali numa participação não muito ativa, mais passiva, né? Mas aí depois que acontece alguma coisa você fica decepcionada, né? Você se torna a vítima, porque ao mesmo tempo que você gosta de controlar, quando alguma coisa sai do seu controle, você fica decepcionada. Expectativa, gente, é um veneno. Ter expectativa é bobagem. Sabe por quê? Porque quando a gente quer algo, a primeira coisa que a gente tem que aprender é ser claro. Ser claro nas nossas emoções, na nossa comunicação. Perceber como a gente está atuando nas nossas escolhas, isso é fundamental. Porque aquela pessoa que fica sempre querendo buscar justificativa e explicação, ela na realidade ela não está focando naquilo que é necessário. Todo tipo de relacionamento, seja ele de casal, amizade, de trabalho, ele precisa ser nutrido, cuidado todos os dias. Precisa de um investimento. Gente, relacionar com o outro dá muito trabalho. Uma relação que não tem cuidado especial, que não tem nutrição, ele vai falir. Como tudo na vida. Né? Porque a relação ela vai esfriando, ela vai se distanciando. E quando você percebe que você não está colocando foco naquilo que é importante para você, a tendência é isso desaparecer, se distanciar. E o primeiro exercício que eu quero que você aprenda é parar de lamentar. Né? Presta mais atenção naquilo que você está fazendo, foque, alimente, invista. Entendeu? O olhar do observador é que cria a realidade. Por isso que a gente precisa aprender a criar hábitos saudáveis no nosso dia a dia. A valorizar as pessoas que estão ao nosso lado, respeitando a diferença de cada um. Parar de querer salvar o outro, ficar controlando a vida do outro. Que isso daí é uma perda de tempo. Você só vai gastar energia e passar raiva. Né? Porque cada um tem um tempo de aprendizagem, um tempo de saber digerir e aprender a entender o que a vida está mostrando. A gente só pode construir alguma coisa na nossa vida quando a gente enfrenta as nossas dificuldades com respeito, sabe? Com amor, com disciplina. Né? Uma das coisas que todos nós precisamos dedicar é a disciplina, gente. Para mim, no meu ponto de vista, não existe nada melhor para que você possa alcançar aquilo que você quer que não seja a disciplina. Aliás, a disciplina, para mim, ela vem em primeiro lugar. Ela vem em primeiro lugar que o seu talento, que a sua vontade, que a sua motivação. Né? Nós precisamos aprender a abrir mão da zona de conforto. Porque a disciplina, ela não te gera prazer imediato. Mas ela vai te gerar um prazer futuro, que é muito melhor. Quem fica buscando essa satisfação imediata, né, a todo momento, ela vai buscar alguma hora uma droga. Ela vai ficar viciada em droga, porque a única coisa que te gera prazer imediato é droga.
ou é álcool, ou você vai usar aí a maconha, você vai usar aí uma droga mais pesada, né? A única coisa que vai te gerar prazer imediato é a droga. E aí, com certeza, você vai ficar viciado em alguma coisa e isso só vai gerar sua destruição. É fundamental a gente aprender, gente, a conviver com o tédio, com a frustração, com a angústia, com o ócio. É fundamental, porque faz parte da nossa vida. Gente, não existe dias perfeitos 24 horas, não. Às vezes tem dia que você acorda mal-humorado ou mal, que você não sabe nem por quê. Você simplesmente... Você fala, gente, por que eu tô assim? Às vezes é um distúrbio hormonal, sabe? Às vezes foi um sonho mal que você teve, né? Então, o que a gente tem que fazer nessa hora? Acolher aquele momento. Eu tô mal hoje, mas tudo bem. Então, pera um pouquinho. Eu vou relaxar, vou mais leve hoje, vou acolher mais o meu momento de dor, né? Entender o que está acontecendo comigo, por que eu estou desse jeito. Simplesmente acolhe e faz o seu melhor. Ou nada melhor do que começar o dia fazendo um exercício físico. Por quê? Principalmente quando a gente está nesse tédio, gente. O exercício físico ele vai liberar endorfina, ele vai te dar uma sensação de prazer depois do exercício. E isso vai melhorar seu humor. Então a gente tem que entender que quando a gente não está bem, a gente precisa fazer algo para gerar um momento melhor. E isso, o exercício físico, ele vai te proporcionar. Não é enfiar a cara na comida, não, gente. Isso daí não vai te trazer um prazer imediato, mas depois, na hora que você subir na balança, que você for colocar aquela roupa, você vai falar, que merda. Por que eu não dei conta de segurar a minha boca? Então, em vez de você enfiar a cara na comida, enfia a cara no exercício. Vai fazer uma caminhada, vai ficar perto da natureza, que é fantástico nesse momento, que você vai se energizar. A gente tem que aprender que o arquétipo da beleza, aquilo que é natural, faz bem para a nossa alma. As pessoas esquecem disso. As pessoas, elas vivem num prazer imediato, constante, querendo fugir da frustração. E esquece que o simples é que traz uma satisfação duradoura. Às vezes, o simples fato de você estar ali fazendo uma caminhada na natureza, colocando os seus pés na grama, tomando um sol, aquilo ali te traz uma energia que você não tem noção. As pessoas que não sabem lidar com o tédio, com a frustração, elas viram escravas de si mesmas. Elas acabam se escravizando, não é? Dependentes da sua emoção. Ah, se eu tô bem, tá tudo bem. Se eu tô mal, tá tudo mal. Não é assim, gente. A gente precisa atender a nossa demanda de insatisfação naquele momento. Não é só a motivação que vai te levar ao prazer. De forma alguma. Não é todo tempo que você está motivado. Se você for esperar fazer alguma coisa porque você está motivado, você está roubado. Porque motivação, ela vem de vez em quando, e olha lá. Então, não espera a motivação para você fazer nada, porque senão você vai ficar escravo das suas emoções. Você não pode determinar a sua vida limitando de fazer as coisas que você gosta só porque você não está bem. Nós precisamos aprender a fazer as coisas independente do seu estado emocional. Tem coisas no nosso dia a dia que são necessárias. Existem tarefas que necessitam ser executadas, independente do seu estado emocional. E quando você não estiver bem, foque naquilo que você está fazendo no presente. Não deixe os seus pensamentos te atrapalharem. Se você está, por exemplo, eu estou ali arrumando a minha cozinha. O que eu vou fazer? Eu vou lavar cada copo, cada prato, observando se aquilo ali está sendo feito de forma excelente. Essa hora a gente tem que fazer com excelência. Por quê? Porque nessa hora, você focando naquilo que você está fazendo, você não deixa os seus pensamentos roubarem a sua cena. Entendeu? Então, quando a gente vive o presente, a gente não deixa os nossos pensamentos atrapalhar as nossas ações. Porque quando você está mal, a única coisa que você quer fazer é ficar quietinho, isolado, não falar com ninguém, não quer que ninguém te perturbe, não é? Mas será que isso vai resolver o seu problema?
Às vezes você pode até se isolar fazendo uma caminhada, um exercício físico, né? Focando no exercício físico, para perceber o esforço que o seu corpo está tendo. Quando a gente entende a nossa dinâmica, né, o que nós precisamos de fazer quando nós estamos no tédio, quando a gente está mal, fica mais fácil sair daquela situação. Então, quando você estiver mal, acolhe aquele momento, mas não deixe que aquele momento te sugue as energias, jamais. A melhor coisa que você faz é se distrair, a melhor escolha que você possa fazer é estar perto da natureza, porque a natureza nos recarrega a bateria. E para isso, gente, a gente precisa de disciplina, para ter foco. A disciplina é o único caminho que pode nos ajudar a dar continuidade àquilo que a gente quer fazer na nossa vida. Né? Nós precisamos aprender a ter resiliência, a ter paciência, a focar no nosso objetivo. Gente, ter sucesso não é fruto de talento. As pessoas acham que aquela pessoa é talentosa, é por isso que ela tem sucesso. Não, ela é persistente. Não existe talento sem persistência, sem foco, sem prática. Você precisa de muita prática, de muita persistência. A gente não pode deixar o nosso desânimo dominar as nossas emoções. Para a gente poder aprender algo, a gente precisa se esforçar muito. A gente precisa aprender com aquilo que a gente acha que foi errado, né? E refazer quantas vezes forem necessários. A gente precisa visualizar o nosso futuro sendo um futuro atraente, mesmo que o nosso presente esteja um caos, mas visualize um futuro. Né? Sinta no presente que agora eu vou fazer o meu melhor porque eu sei que amanhã tudo vai mudar. Gente, a gente precisa aprender a gozar no nosso dia a dia e compreender que só fazendo o nosso melhor com amor é que a gente consegue sair desse lugar mais rápido de angústia. Só a prática pode te ajudar a aprimorar suas habilidades. Não tem sucesso sem habilidade, gente. Para com essa fantasia. Hoje o grande problema é que as mídias sociais ficam mostrando as pessoas de sucesso, mas não sabe os tombos que ela levou, não. Porque ela não vai mostrar os tombos, né? Ela só vai mostrar ali o que é bonito, o que está pronto. Mas por trás tem muito sofrimento, tem muita angústia. Por isso que a melhor forma da gente aprender algo é ensinar o outro. Ensinar aquilo que você aprendeu. Somente assim você vai poder colocar em prática e aperfeiçoar aquilo que até que você está ensinando. Porque quando você está ensinando, você está revendo aquilo que você aprendeu e até percebendo que você pode aprimorar mais ainda. É por isso que a gente tem que parar de sair desse mundo de concorrência. Sabe, a gente não pode guardar os nossos conhecimentos só para a gente. A gente precisa de espalhar isso para o máximo de pessoas, para que as pessoas se tornem melhor. A maior satisfação que a gente tem, gente, é quando a gente percebe que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é uma forma da gente aprimorar os nossos conhecimentos, é repassando-os para as pessoas e entendendo o quanto a gente pode ainda ser melhor. Então, foque no seu dia a dia com constância, tá bom? Pare de lamentar, pare de reclamar, tenha claro exatamente o que você quer na vida e não desista. Mesmo que seja difícil de alcançar, não tem problema. Vai praticando, praticando, até você aprimorar e conseguir a excelência. As coisas só vêm quando a gente está pronto. A gente precisa de atitude, de esforço, para que a gente possa alcançar o sucesso daquilo que a gente quer. Mesmo que você apanha, caiu, levantou, sem drama, sem mimimi, né? Fica no comando daquilo que você está fazendo, sem ficar julgando e criticando as pessoas. A gente tem que parar de ficar dando atenção demais a opiniões destrutivas. Sabe, escutar mais o nosso interior, acreditar naquilo que a gente está fazendo. Mesmo que a gente não saiba, a gente faz o nosso melhor e vai buscando informações para que a gente possa aprimorar esses conhecimentos. Independente de quanto tempo você levar, não se preocupe com o resultado final. O importante é você preocupar com o processo, o caminho para chegar nesse resultado. Porque na hora que chegar no resultado já acabou. Só a disciplina vai fazer você
ter a consciência de repetir várias vezes para criar hábitos saudáveis, para você aprender que só o esforço faz você alcançar o que você quer, né? Nós precisamos ter consciência de tudo isso. Porque se você não tiver consciência desse processo, você vai ficar lá no drama, no mimimi, sempre achando o culpado e sendo a vítima e sendo a criancinha que acha que não é capaz de conseguir tudo que você quer. Né? Quando a gente cresce, gente, a gente paga o preço das nossas escolhas. Parar de ficar culpando papai e mamãe, porque não teve uma vida boa, porque a minha vida foi isso, foi aquilo. Olha, eu vou te falar uma coisa. As pessoas que mais sofreram no passado, que têm mais traumas acumulados, são as pessoas que mais cresceram. Eu falo isso porque eu tenho clientes que quando eles contam a história deles, até eu choro. E eu vejo a força, a resiliência, a determinação que eles adquiriram com tudo isso e cresceram. E hoje são pessoas de sucesso, pessoas positivas. Mas por quê? Porque eles acolheram o trauma. Eles não ficaram carregando o trauma como se fosse ali um brinquedinho, uma bonequinha de estimação e ficou lamentando ali, chorando, fazendo uma novelinha dramática em toda a sua vida. Não. Simplesmente eles pegaram isso como aprendizado e falaram: eu vou fazer diferente. Mesmo que a minha vida tenha sido difícil, hoje eu vou torná-la mais fácil. E não quer dizer que vai ser fácil, não. Mas ela olha para as dificuldades como uma possibilidade de crescimento. E é isso que um adulto faz. Criança fica reclamando, lamentando e colocando culpa no papai e na mamãe. Tá bom? Por quê? Porque não quer crescer, não quer lidar com as frustrações, não quer lidar com as dificuldades. E quando a gente é adulto, a gente tem que pagar o preço e fazer o nosso melhor. Porque quando a gente tem os nossos filhos, nós temos que ensinar para eles. Olha, eu vou te dar aquilo que é necessário. Agora, aquilo que é extraordinário, você vai correr atrás e vai conquistar. É isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Porque senão eles vão ficar também lá na vítima, lamentando que o papai e a mamãe não deu aquilo que eles queriam. E os pais nunca devem dar o que os filhos querem. Eles devem dar aquilo que é necessário para que eles aprendam a crescer e correr atrás com as próprias pernas a conseguir aquilo que eles querem. Estes são pais saudáveis. O grande problema é que as pessoas ficam com ideias fixas, pré-determinadas, como se aquilo fosse uma verdade absoluta, não é? Porque eles acreditam que aquilo é o caminho. E na realidade, gente, a vida ela está o tempo inteiro nos apresentando várias possibilidades, vários caminhos. Por isso que é importante a gente estar atento, praticar, observar e mudar sempre os nossos pensamentos e as nossas crenças de acordo com as fases que a gente vive. A vida ela só vai te oferecer aquilo que você precisa aprender. Então concentre naquilo que é importante, nutra o seu dia a dia, valorize as pessoas que estão ao seu lado, porque essa é uma forma também de se autovalorizar e mude sempre que seja necessário. Não existe verdade absoluta. Aquilo que você acredita hoje pode não ser uma verdade para você, ok? Eu faço atendimento online. Qualquer coisa que você precisar é só entrar em contato comigo. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê o seu like, né? Porque isso aí vai me ajudar também a crescer aqui no canal do YouTube. Um beijão no seu coração.